Não faz muito tempo, alguém comentou num vídeo que eu sou usuário do Linux Mint. Então, como volta e meia me perguntam sobre isso, a gente vai falar como é ser um gamer no Linux. Vocês estão com o PV nos Jogos Mofados. Vamos lá! Mas, antes de qualquer coisa, deixe seu joinha aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações. Também siga os Jogos Mofados no Instagram e no Facebook. Tem os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o Linux ele é um sistema operacional de código livre, que é distribuído gratuitamente, e ele é mantido por uma comunidade de desenvolvedores. Além de ser usado em servidores de rede, o sistema tem ferramentas de produtividade e interface gráfica, fornecendo uma alternativa que para quem quer usar um sistema operacional sem ser Microsoft ou Apple. Pessoalmente, eu uso o Linux já fazem 24 anos, e depois de 2009 eu tive uma série de problemas com o Windows e eu passei a usar o Linux como sistema operacional principal. Na época eu já jogava mais em videogame do que no computador, então eu não tive nenhum drama de consciência para usar o Linux como sistema operacional principal, mas passado 12 anos, dá para ser gamer no Linux? Esse vídeo então ele é dividido em 3 partes. Primeiro eu vou falar do Steam, depois eu falo da cena indie, que é a comunidade que no final mais suporta o Linux, e finalmente eu falo um pouco do Wine e emuladores. A verdade é que hoje dá pra gente usar o Linux como uma plataforma de jogos. Apesar da gente ter suporte da Nvidia para Drive 3D já faz muito tempo, o empurrão mesmo foi a Valve lançar o Steam para Linux em 2012, com todo o seu catálogo de jogos. Então tem Half-Life, Portal, Team Fortress e todos os outros jogos que ela desenvolveu. Só que a adoção do Linux por desenvolvedor de jogos foi fraca. Então, ao invés de convencer os desenvolvedores a fazer jogo para o Linux, a Valve criou o Proton, que é uma camada de abstração do Windows para jogos que vai muito além do Wine. O Proton praticamente reescreve a OpenGL e DirectD do Windows em Vulkan no Linux, deixando a solução mais compatível e estável do que o próprio Wine. Assim, a princípio, qualquer jogo do Windows pode ser jogado via Proton no Steam, mas a Valve fez um trabalho de curadoria e certifica jogos com os desenvolvedores para garantir a compatibilidade através de melhoras nos jogos. Um exemplo recente é o Street Fighter V. Esses jogos eles podem então ser comprados direto na loja do Steam no Linux, como se fosse um jogo nativo. Para quem sofreu com o Wine por muitos anos, usar o Proton é uma coisa incrível porque ele simplesmente funciona. O bacana é que o Proton não é só para o jogo certificado. Praticamente todo jogo do Windows no Steam pode rodar. É só habilitar o Proton nas configurações do Steam e sair jogando. A Valve, inclusive, mantém um site, o ProtonDB, que lista os jogos e a sua compatibilidade. Essas informações, inclusive, são baseadas em relatório de uso do próprio Steam. Então é uma base de dados bem confiável do que funciona ou não funciona na solução. Tem o link do ProtonDB na descrição do vídeo, dê uma olhada. E tem jogos como o Grand Theft Auto V, o Sonic Mania, o The Witcher 3 e olha só, até o Cyberpunk 2077, isso aqui, de boa. Esse jogo é difícil de saber na hora que deu algum problema se é pau do Proton ou se é pau do jogo mesmo. Dos jogos que não são listados como compatíveis oficialmente, eu já joguei Is Origin, Muse Dash, Payday 2, Raging Blasters e, claro, o Jade Penetrate, que eu inclusive gravei o gameplay dele comentado a partir da versão do Steam do Linux. Esses jogos eu simplesmente joguei sem configurar nada. Claro, alguns jogos dão um pouco mais de trabalho. Tanto no Touhou 17 como no Crimson Clover, eu tive que procurar uma versão específica do Proton para que o jogo funcionasse direito. Então pode ser que tenha algum problema, mas em geral é bem fácil de resolver. Então se você tem uma coleção de jogos no Steam, tem grande chance de poder rodar tudo no Linux. Eu praticamente comprei minha coleção Steam no Linux e recentemente eu peguei só jogos do Windows sem nenhum problema.
Só que quem dá suporte pesado para o Linux nativamente é a comunidade de desenvolvedores indie de jogos. Como eles adotam bibliotecas multiplataformas ou mesmo engines como Unity que geram um binário para Linux, boa parte dos jogos indie hoje tem versão para o sistema do Pinguim. No início, isso foi bastante promovido pela Humble Bundle a partir de 2009, que portou jogos como Braid, Super Meat Boy e outros nos seus pacotes sem DRM do tipo pague o quanto você quiser pelos jogos. Depois disso, os próprios dev indies abraçaram a ideia, principalmente porque, na época, os maiores pagadores do Humble Bundle eram usuários de Linux, porque eles finalmente iam ter jogos que pudessem jogar nativamente no sistema. Além do Humble Bundle, a GOG também tem jogos indie para Linux, também em versão sem DRM ou na sua aplicação não oficial Mini Galaxy, um front-end no estilo Steam. Outra loja que também tem jogos para Linux é itch.io, que inclusive se especializou na distribuição de jogos do pessoal que trabalha nas Game Jams, como a Ludon Dare ou a Global Game Jam. Enfim, hoje no Linux, o Wine virou uma alternativa para os jogos que não tem na loja do Steam ou não tem versão nativa. Eu tenho alguns jogos originais em CD que eu só tenho como rodar eles no Wine, mas são jogos que eu uso assim porque são mais antigos, itens de coleção. Se for para alguma coisa mais nova, vai ter com certeza no Steam, ou se for indie, vai ter chance de que tenha a versão binária nativa do Linux mesmo. E outra coisa que o Linux sempre foi bem servido são os emuladores. Então, emulador de MSX, de NES, Mega Drive, o DOSBox, PlayStation ou MAME. Praticamente todo sistema tem emulador para o Linux. Também tem o RetroArch, que é uma central de emulação completa com vários núcleos de sistemas que é só baixar depois instalado. Falando em emulador, o pessoal que faz multijogos para fliperama usa muito o Batoceira. Isso é simplesmente um Linux para Raspberry Pi completamente tunado para rodar emuladores. Além de Raspberry Pi, tem uma versão do Batoceira para PC. Então, para quem quer simplesmente um computador dedicado para emuladores, o Batoceira é simplesmente a central de emulação completa construída em cima do Linux. Hoje, o suporte a hardware no Linux é bem completo, tanto vídeo como áudio, em especial se você for usar uma placa de vídeo da Nvidia e áudio da Realtek. Recentemente, a AMD mesmo deu uma melhorada boa nos drivers dela e também se tornou uma alternativa viável para Linux. Só o chipset da Intel que é meio ruim, mas de boa, nem para Windows ele é muito bom para jogos, diga-se de passagem. Com o Steam e a cena indie, o Linux entrou no meio de jogos comerciais de maneira oficial e é uma alternativa legal ao Windows. Aliás, por causa do Proton, tem mais jogo para Linux do que no macOS. Então, se você também faz questão de não usar Windows e Mac em casa, hoje dá para jogar de boa sem usar esses sistemas. Se tem um problema, é que lojas como Epic e EA e outras ainda não suportam o Linux de maneira oficial. Então tem algumas plataformas como a Lutris que se especializam em personalizar o Wine e outros emuladores para rodar os jogos do Windows em um esquema parecido com o Proton. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, já que o foco hoje são as soluções nativas prontas. Mesmo no Steam, o suporte ao Proton não requer nenhum pacote esotérico, é só instalar porque o suporte é oficial. Então, se você tem vontade de usar Linux, mas tem medo de ficar na mão por causa de jogo, já sabe que tem como sobreviver confortavelmente. Ainda tem coisa para melhorar, para ficar igual ao Windows, mas hoje já tem tanta coisa para jogar que dá para passar mais tempo no jogo do que reclamando. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu joinha, assine o canal, clique no sininho para receber notificações. Meu muito obrigado para você que ficou comigo até agora. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal e se você gostou, indique os Jogos Mofados para os seus amigos. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.